Como trabalhar com função no GeoGebra. Aqui alguns detalhezinhos para entender um pouco sobre funções no GeoGebra. Então temos no GeoGebra o plano cartesiano, ele está milimetrado, também tem a opção de tirar esse papel milimetrado, mas a ideia é deixar ele, porque ele auxilia bastante. Não é bem milimetrado, a cada 2 milímetros ele tem a separação. Tá? Então temos a distância de 1, 2, 3 centímetros. Podemos aqui utilizar a questão dos pontos, né? Marcar pontos e verificar pares ordenados. Então marquei o ponto aqui, o ponto A, ele faz a associação do 1 do x com o 3 do y. Podemos, ao clicar nele, ou vir aqui no lado, na parte da calculadora, nós vamos ver qual é o par ordenado. Então, quem tem dificuldades na parte de par ordenado, pode utilizar esse programinha, esse aplicativo, que vai auxiliar a fazer esses esclarecimentos. Então, quer marcar um ponto novamente, vem aqui, seleciona ponto, marca em cima da onde deseja, né? Ele vai dar um outro ponto, né, na sequência de letras, ponto B. Vem aqui na calculadora, vai ver que o ponto B significa o par ordenado menos 4 e 0. Também é possível escrever as funções. Então pode vir aqui na calculadora, aqui na aba que está aberta, escrever y igual a 2x mais 1, por exemplo. Dá o Enter, ele vai dar o gráfico dessa função. Tá? Então ele dá o gráfico. Aqui, curiosamente, passou em cima de um ponto que nós tínhamos anotado. E daí ele diz que é uma função de y igual a 2x mais 1. Então, essa reta aqui ela é infinita. Você vai mexendo no plano cartesiano aqui do GeoGebra, vocês vão verificar que ela não tem fim, ela é infinita. Então, aqui um exemplo de como se encontrar, de como se desenhar um plano cartesiano. Então, em exercícios de construir o gráfico do plano cartesiano, vocês podem fazer o gráfico no caderno, vir aqui no GeoGebra, escrever a lei da função e daí você verificar se fez certo no caderno. Assim como os pares ordenados. Tem dúvida nos pares ordenados, vem aqui, marca o pontinho, tira essa dúvida, esclareceu, conheceu o que estava errado. Tá? Também podemos pegar por 2 pontos, vou marcar um outro ponto aqui, digamos que tem o ponto B, vamos colocar um ponto C aqui, ponto C, 1 e menos 1. Se eu pegar e vir aqui mais abaixo, eu vou ver que tem a opção de reta, tá? Linha, em inglês é reta. Então pega e seleciona esses 2 pontos, a minha reta vai passar por eles. Se vir aqui na calculadora, eu vou ver que vai ser dada a função que passa por esses 2 pontos. Y igual a menos 0,2x menos 0,8. Também aqui podemos verificar a questão da inclinação dos coeficientes da função. O que o coeficiente A, o que o coeficiente B indica. Então, se eu pegar e vir aqui, eu vou selecionar a seta. A seta eu posso pegar e ir no ponto e mexer esse ponto de lugar. Então, se eu pegar, vir aqui no ponto B, eu posso mexer ele de lugar. Consequentemente, aqui ele ficou em cima da reta, ele não vai se mover muito. Mas, consequentemente, a gente vê que ele modifica a lei da função. Tá? Então, eu vou voltar aqui onde estava. Então, ó, a lei mudou. Tá? Então, conforme vai mexendo o ponto, vai mudando a lei. Eu vou mexer aqui no C. Ó. Eu vou inclinando ela mais, ó, conforme eu inclino a reta, vai mudando o meu coeficiente angular. E se eu tornar ela crescente, meu coeficiente angular vai ser positivo. Também podemos observar que conforme
essa reta passa no eixo y, vai alterando o valor do b. E o b vai indicando bem isso, 5,4, então a minha reta passa no 5,4. Vou dar mais uma mexidinha, vou deixar essa reta aqui no 4. Vocês vão ver que o coeficiente linear vai ser 4. Tá? Aproximadamente, é bem difícil de localizar, colocar ele bem certinho no ponto, a não ser que eu seleciono o ponto que eu desejo aqui. Então podemos fazer essas conclusões, essas ideias. Também podemos utilizar o GeoGebra para colocar outras funções. Por exemplo, a função quadrática, x ao quadrado. Aqui, como tem que escrever o quadrado, eu posso utilizar a calculadora gráfica. Então, x ao quadrado. Se às vezes fica difícil de escrever aqui, pega e fecha e continua na tela do computador, na tela do telefone. 4x mais 5. Então aqui eu dou Enter, eu vou ver que eu tenho uma outra função, uma função quadrática, onde o gráfico não é mais uma reta, é uma curva. Podemos trabalhar também com funções exponenciais. Y igual 2, como é elevado, né? 2 elevado a x, né? Então vamos colocar assim, 2 elevado a x. Eu fecho aqui, volto na tela do computador, volto no teclado do computador, dou Enter, ele vai dar o gráfico dessa função. Onde que está o gráfico dessa função? Aqui, é uma curva. Então, várias funções, vários tipos de funções podem ser trabalhadas aqui no GeoGebra. Na verdade, todas as funções, né? Até mesmo as equações de circunferência, quando estuda terceiro ano, pode utilizar o GeoGebra. Fora mais a parte de geometria toda ali, plana, pode ser calculado área, centímetros, ângulos entre retas. Então, o GeoGebra é muito amplo, muito vasto o que se pode ser feito nele. E aqui nessa ideia é ver como trabalhar funções. Um leve apresentação sobre como colocar funções no GeoGebra. Claro que aqui dá para se explorar muito mais, mas isso aqui é só uma breve ideia, um breve início para se utilizar o GeoGebra. Com essa pequena apresentação, a ideia é que vocês tornem isso mais explorado e trabalhem mostrando, explicando formas de como utilizar as funções no GeoGebra. Então aqui fica um início, um ponto de partida para que vocês utilizem o GeoGebra como uma ferramenta que vai agregar conhecimento à parte de funções, conteúdo que envolve nono ano e todo o ensino médio, né? Primeiro ano, segundo ano, ensino médio, e também como ponto de partida para utilizar todos os conteúdos que envolvem geometria na matemática.